Obrigado, Pai. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Esse trecho foi escrito por um homem chamado Apóstolo Paulo, e ele escreveu esse trecho na sua primeira carta, endereçada a uma igreja que se localizava na cidade de Corinto. O capítulo é o de número 3, do verso 16 e 17. Salve, senhores! Eu espero que todo mundo esteja conseguindo avançar dentro dessa gloriosa prática chamada NoFap. Faltam apenas 6 dias para eu completar 5 anos praticando NoFap. Nem eu mesmo imaginava, quando eu estava iniciando essa prática, no mês de agosto de 2020, que eu conseguiria de fato me livrar da pornografia e da masturbação de uma vez por todas. É um motivo de extrema alegria compartilhar também essa minha jornada com vocês. E eu espero que vocês estejam conseguindo avançar e que vocês também consigam longos períodos de NoFap, para que vocês consigam de fato enxergar e entender a vida na sua mais pureza, na sua mais singela pureza possível, e que vocês de fato tornem-se a se conectar com o próprio Deus, que almeja ter intimidade e relacionamento com cada um de vocês. Há milênios e milênios atrás, deixa eu só tirar o meu chinelo aqui. Há milênios e milênios atrás, tentaram nos avisar sobre o maior poder que nós temos dentro de nós. Um poder que todo mundo almejaria ter. Nós já temos dentro de nós, dentro da nossa essência. Esse poder ele é tão grande, mas tão grande, que ao mesmo tempo que ele conseguiu construir e levantar impérios, esse mesmo poder, de forma desenfreada, descontrolada e sem domínio próprio, fez com que reinados, reis, governadores e imperadores que estavam no topo sucumbissem, perdesse tudo. Ao invés de deixar um legado, deixaram uma má fama para trás. Simplesmente tiveram seus impérios destruídos. E esse poder ele é algo tão grandioso e glorioso que um livro milenar, datado de milhares e milhares de anos atrás, já nos falava sobre o poder da energia sexual, da retenção seminal e o poder de você utilizar essa energia sexual e canalizá-la para o teu crescimento espiritual, para o teu crescimento moral, teu crescimento ético e para a sua conexão com Deus. Que livro é esse? Tentaram calar esse livro, tentaram destruí-lo através de grandes perseguições, queimaram cópias, destruíram, perseguiram pessoas que carregavam esses livros. Mas o Todo-Poderoso tinha um plano, e esse plano ele é perfeito e infalível e glorioso. E para isso ele conseguiu proteger esse livro que eu vou falar para vocês. Esse livro é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela é repleta, ela fala de um povo desde o início da criação, lá em Gênesis, falando de um homem e uma mulher que receberam uma ordem, povoar a terra, dominar sobre ela, subjugar todos os seres da face da terra, literalmente governar, e de que nós fomos criados à imagem e semelhança desse Criador. E vai contar milhares de histórias, mas a Bíblia a todo momento tentou nos alertar, muitas vezes em forma de códigos, em formas de simbolismo, em formas de alegoria e muitas vezes de forma explícita e direta, que a energia sua sexual, ela é altamente poderosa e se ela for controlada e direcionada, canalizada, além de você se conectar com o Criador, além de você ter intimidade com Ele, você consegue utilizar o máximo das suas habilidades mentais e aptidões físicas, simplesmente por conta dessa energia poderosa. E hoje eu quero compartilhar com vocês citações da Bíblia, aonde a prática do NoFap já foi ensinada há milhares e milhares de anos atrás. O maior erro da humanidade foi a imoralidade sexual. Isso é muito interessante porque vai haver várias passagens dentro das Escrituras falando de vários erros que os seres humanos cometeram com relação à imoralidade sexual. Imoralidade sexual, imoral fala de algo impuro, algo incorreto,
sexual fala da energia sexual. Imoralidade sexual, o uso incorreto da sua energia sexual. Imagina comigo, tinha de tudo para ser perfeito. Uma energia poderosa que quando você planta, ela simplesmente gera uma nova vida. Que quando você canaliza e direciona ela para o cérebro, ela gera criatividade, insight, a comunhão com Deus, a conexão direta com o divino. Mas essa energia mal empregada, ela gera cansaço, fadiga, rompimento com o divino, rompimento a nível mental, espiritual e almático, rompimento com as suas aptidões físicas e mentais. E o ser humano simplesmente preferiu utilizar ela no polo negativo, do lado totalmente errado. Ao invés de usar para algo construtivo, simplesmente passou a utilizar para algo destrutivo. Então, sempre que o homem perdeu o domínio sobre a sua sexualidade, ele perdeu também a sua força, a sua visão e a sua comunhão com Deus. Vários homens, altamente conhecidos e íntimos de Deus, quando se envolveu com a imoralidade sexual, o uso incorreto da sua energia sexual, simplesmente sucumbiram. E eu vou citar alguns exemplos para vocês com versículos. Então vamos começar lá no início, nos dias de Noé. Provavelmente vocês já ouviram falar do grande dilúvio, que simplesmente inundou toda a terra. Qual foi a origem disso? Por que Deus, o arquiteto do universo, o arquiteto perfeito, quis dar um reset na humanidade dos tempos de Noé? Olha para você ver, isso está em Gênesis, capítulo 6, verso 12. Não ligue para o barulho do vento, eu sei que está tendo um ruído aí para vocês, mas essa é a essência da vida. Barulhos, ruídos fazem parte da vida. A natureza é isso. É você contar com as intempéries e variações dela. Mas a natureza de Deus é bela. Olha a vista e o privilégio que nós temos aqui. Então isso está em Gênesis, o tempo de Noé. Gênesis 6:12. Olha para você ver o que diz. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Qual que é o contexto disso? A decadência moral e sexual como um gatilho do dilúvio. Então as pessoas literalmente estavam praticando imoralidade, o coração do homem estava impuro, já estava rompido com Deus. Justamente a maioria dos pecados que você vai ver na Bíblia, as transgressões e os erros, sempre começou com uma imoralidade sexual. E por que eu sempre falo isso? Porque a sua santidade principal, ela começa na sexualidade. Quando você deturpa o sagrado, que é a sua sexualidade, a sua energia sexual, automaticamente você rompe com o divino. Rompeu com o divino, você vai começar a fazer coisas que de fato o desagrada, coisas de fato que são imorais. Então praticamente esse foi o contexto desde os tempos de Noé. A imoralidade sexual fez com que Deus olhasse para a terra e dissesse: eu preciso dar um reset. Mas Deus olhou lá de cima e viu um homem íntegro e justo, chamado Noé. Deus vai lá dar uma visão para ele, explica para ele que vai trazer um reset sobre a terra, mas que ele, a família dele e a descendência dele seria protegido. Noé vai lá, constrói uma arca, enfim, consegue se livrar. Então perceba que mesmo em meio à imoralidade sexual, sempre vai existir alguém sugestível e sensível à voz de Deus. Então Noé, ele não se contaminava com a imoralidade, ou seja, já era um praticante de NoFap. Não tinha acesso à pornografia, não se submetia à pornografia e nem mesmo desperdiçava a sua energia sexual através da masturbação. Foi por isso que Deus viu ele com pureza e o salvou de uma grande destruição. Outro exemplo para vocês, Sodoma e Gomorra. Olha para você ver, isso está em Gênesis 13:13. Ora, os homens de Sodoma e Gomorra eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 18:20. Isso aqui é literalmente assustador, o que acontecia em Sodoma e Gomorra, porque os homens não sabiam controlar o seu impulso sexual e a sua energia sexual. Presta atenção nisso aqui. E disse o Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra se multiplicou e o seu pecado se agravou e muito. O ápice da imoralidade foi esse. Gênesis 19:5. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Gênesis 19:5. O contexto disso, sabe qual é? Os homens de Sodoma e Gomorra queriam ter relações sexuais com os anjos de Deus que desceram na cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia vai dizer que os anjos de Deus descem numa cidade chamada Sodoma e Gomorra, porque a cidade estava em inteira impureza sexual, e esses anjos descem lá nessa cidade. E os homens de Sodoma e Gomorra eram tão perversos que eles queriam ter relação sexual. Eles perguntam para Ló: cadê aqueles homens que vieram aí? Traze-nos para fora. E começaram a cobiçar. E esses homens eram anjos, a Bíblia deixa bem claro.
Então esse contexto é exatamente isso. Os homens queriam se abusar sexualmente dos anjos enviados pelo próprio Deus. Um retrato da depravação total da cidade. E aí vocês lembram, qual foi o resultado da cidade de Sodoma e Gomorra? Uma cidade que até então era bela, mas foi corrompida pela imoralidade sexual. Simplesmente Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Simplesmente Deus deu um aviso para Ló: pega a sua família, saia, nem olha para trás, porque a cidade vai virar pó. E literalmente a cidade sucumbiu. Então eu não consigo ver outra reação ou outro resultado para quem não cuida da sua energia sexual, a não ser a própria destruição. E é onde a gente tem visto pessoas, famílias, casamentos, empresários, jovens simplesmente se autodestruindo por conta da imoralidade sexual, justamente por não cuidarem da energia sexual, não praticarem NoFap, não praticarem retenção seminal. Para isso, Deus instituiu algumas leis, isso está lá no livro de Levítico. Deus queria manter a limpeza espiritual e a limpeza física desse povo. Para isso Deus estabeleceu algumas leis, leis de pureza, leis dos dias, como que funcionaria, a mulher quando estava no período de menstruação, o homem, a forma que deveria se vestir, as coisas impuras que não poderia se tocar. A todo momento Deus está cuidando desse povo e dizendo: olha, isso vocês fazem, isso não, isso aqui é moral, isso aqui é imoral, simplesmente instituindo leis para que ocorra uma perfeição e um equilíbrio nas decisões humanas e nos seus comportamentos. Levítico 18:22, falando sobre a questão da energia sexual. Olha para você ver que interessante, a Bíblia está cheia de códigos. Não te deitarás com o homem como se fosse mulher. Isso é abominação. É Deus falando sobre as questões dos polos energéticos. Ele criou o polo masculino para o polo feminino, para ambos se completarem, e não polo masculino com polo masculino ou feminino com feminino. E ele deixa bem claro, isso é abominação. Ou seja, Deus já estava instituindo a pureza sexual, a forma que você de fato utilizaria essa energia sexual. Outra lei: não te contaminarás com nenhuma dessas coisas, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço fora de diante de vós. Levítico 18:24. Imoralidade sexual, não se contamine com essas coisas, porque todas as outras nações que se contaminam com essas coisas, eu lanço de fora da minha presença. Olha para você ver que interessante. Deus estabelecia leis de pureza sexual para preservar a santidade do povo. Passa-se um pouco mais de tempo, vem um personagem chamado Davi. E aconteceu que, numa tarde, Davi levantou-se do seu leito. Davi era rei, estava dentro do seu palácio, dotado de realeza, poder, energia sexual alta, vitalidade, magnetismo pessoal, comunhão, comunicação com Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. As Escrituras deixam isso muito claro. Mas olha para você ver, isso vai estar vai estar no livro de 2 Samuel 11:2. E aconteceu que numa tarde como essa bela, Davi levantou-se do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, ou seja, do palácio. E viu no terraço uma mulher que se estava levantando. E era esta mulher muito formosa à vista. Então Davi está lá cheio de energia vital, dentro do seu palácio, e de repente ele se levanta lá do terraço e ele vê uma mulher bela, formosa. Contexto disso: Davi, um homem segundo o coração de Deus, como eu falei para vocês, ele caiu por conta do impulso sexual. Uma mulher chamada Betseba, esposa de Urias. Davi simplesmente vai lá e comete um adultério, sai com ela, desperdiça sua energia sexual. Isso acarretou destruição para sua descendência inteira, que ecoou gerações por gerações. Então alguma atitude sua com relação à energia sexual desenfreada vai trazer consequências, destrói impérios, destrói reinados, e você foi chamado para reinar, para governar. Gênesis 1:29. Então tome cuidado com essa energia. Outro personagem também, Sansão. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Livro de Juízes, capítulo 16, verso 4, mais um código que a Bíblia deixa bem claro sobre a prática do NoFap e da retenção seminal. E depois disso sucedeu que amou uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Juízes 16:19. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças da sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Sansão,
Um jovem que, desde criança, foi separado como nazireu para o serviço do Senhor, para servir a Deus. Nazireu tinha alguns votos: ele não poderia se contaminar com impurezas, ele não poderia ser dado ao vinho e não poderia passar nenhum tipo de navalha na sua cabeça. E tinha uma outra questão também: ele não poderia misturar a sua raça com outras raças de outras civilizações. E ele simplesmente foi lá, cedeu aos desejos desenfreados da carne, justamente por conta de Dalila, que inflamou a sua energia sexual e ele simplesmente não conseguiu canalizar. E ele contou para Dalila qual que era o segredo da sua força, aonde ele literalmente conseguia matar leão, aonde ele conseguia enfrentar homens poderosos e fortes daquela época, grandes soldados, simplesmente com a sua força. E essa força estava relacionada com a sua separação, a sua santidade, que também está muito relacionado com a pureza sexual. Ele conta qual é o segredo: o segredo está no meu cabelo. Vai lá, Dalila conta para todo mundo o segredo, corta o cabelo dele, simplesmente esse homem sucumbe. Uma nação novamente foi deteriorada e devastada. Sansão era um juiz. Então perceba que todas as vezes que um homem pegou a sua energia sexual, a sua energia vital, e simplesmente a drenou e desgastou-a de forma descontrolada e sem propósito, esse homem sucumbiu. Mas eu quero dizer para vocês, só o fato de você estar assistindo esse vídeo, só o fato de você ser um praticante de NoFap, só o fato de você fazer parte dessa nossa família, é porque há um grande propósito na sua vida: de governar, liderar, ter energia mental, ter propósito, ter comunhão com Deus, ter o máximo da sua capacidade mental sendo trabalhada. É simplesmente uma tomada de decisão. E é dentro dessa família que você consegue esse grande crescimento. Dentro de tudo isso a gente tem um exemplo perfeito. Inclusive, alguns vídeos anteriores eu já citei sobre ele. Um homem que conseguiu vencer a pornografia e a masturbação do período de sua época. Esse homem não foi nada menos do que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Nazareno, o mestre dos mestres. Hebreus 4,15, olha para você ver o que vai dizer acerca dele, acerca de Cristo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado, ou seja, passou ileso por qualquer tipo de tentação. Tentado nós somos todos os dias, pelos algoritmos, pela academia, pela sociedade, pelas músicas, pelas faculdades, pelas empresas, aonde a gente passa, a gente está sendo tentado a todo momento. Mas assim como Cristo, nós podemos ser tentados, mas ao mesmo tempo resistirmos à tentação. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é glorioso. Lucas 4, 1 e 2. Olha para você ver também a mesma coisa que vai falar sobre Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, porém não pecou. O apóstolo Paulo, ele diz algo interessante, ele fala assim: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ou seja, é possível imitar a Cristo na mentalidade, na conduta e nas ações. E é para isso que ele vos chama NoFappers. Então Jesus, ele é o maior exemplo de domínio próprio, pureza e vitória sobre os impulsos da carne. E alguns textos também complementares que a Bíblia vai falar sobre a questão da imoralidade sexual, deixando códigos do NoFap e da retenção seminal. 1 Coríntios 6,18. Fujam da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Lembra do início que eu falei? O corpo de vocês é o templo de Deus, e se vocês destruírem o templo de Deus, Deus vai destruir vocês, porque o templo de Deus, que sois vocês, é santo. Então nós precisamos cuidar de fato do nosso corpo. Fujam da imoralidade sexual. Perceba que ele não fala negocie, tenta conversar, não. Fujam da imoralidade sexual. Vire as costas e corra ao máximo que puder. 1 Coríntios também, 9:27, antes eu subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, ensinando outras pessoas, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ou seja, subjugue teu corpo, sua carne, não deixa ela mandar em você. É o Espírito de Deus se conecta ao teu espírito, o seu espírito guia a sua alma, e a sua alma começa a governar sobre todas as coisas. Então, primeiro a sua mente vai governar a sua alma e suas emoções, e depois todo o restante vai passar a ser governado. Então subjugue o teu corpo e a tua vontade.
Então, para fechar para vocês, a Bíblia, desde os primórdios, nos alertou sobre a energia sexual, uma energia poderosa. Mas a elite sempre tentou esconder isso de nós, sempre tentou esconder. Desde perseguições no início, queimando várias bíblias, perseguindo os templários, perseguindo cristãos, desde o início. Mas o Todo-Poderoso fez com que essas escrituras chegassem até nós, muitas vezes em forma de códigos, e o Espírito Santo é aquele que nos dá entendimento sobre as escrituras. Então é possível sim vencermos a pornografia e a masturbação, da mesma forma que homens utilizaram essa energia de forma descontrolada e derrubaram impérios e reinados. Nós, com o controle da energia sexual, nós que somos NoFapers, nós passaremos a construir reinados novamente, impérios, e voltaremos a governar totalmente com a comunhão de Deus. Senhores, se vocês chegaram até aqui, a palavra-chave do vídeo de hoje é retenção seminal. Se você chegou até o final desse vídeo, comente aí retenção seminal e eu vou saber que vocês chegaram até aqui. Senhores, eu fico por aqui e até o nosso próximo episódio. Valeu!